Amados irmãos, é prazer, alegria, motivo de gratidão a Deus estarmos mais um dia na casa do Senhor, para prestar esse culto que só Ele é devido. Ontem eu tive o enorme prazer, de estar conversando com um cidadão, um homem de 90 anos de idade, lúcido, crente, e pelo menos duas coisas eu percebi na pessoa dele. Primeiro, a lucidez. Segundo, o amor ao Evangelho. Aqui na nossa igreja nós temos uma prática comum de entoarmos um cântico que ele vai dizer assim: eu quero voltar ao primeiro amor. E eu, escutando esse homem, o pai do presbítero Eliseu, eu percebi isso nele. Ele falava com tanto entusiasmo da palavra de Deus, já quase cego por conta de um glaucoma que ele tem avançado, mas a palavra de Deus viva na mente e no coração dele. Realmente um grande prazer poder conversar com esse servo de Deus, um homem de mais de 90 anos de idade. É um privilégio para cada um de nós podermos aprender um pouco com a maturidade do nosso próximo. Meus amados irmãos, em 1 Timóteo, no seu capítulo 5, versículos 1 e 2, vai dizer assim: não repreendas ao homem idoso, antes exortam como pai, ao moço como a irmão, as mulheres idosas como a mãe, a moça como irmã, com toda a pureza. No contexto de hoje em dia, nós vemos que os idosos, eles são, em muitas casas, são maltratados dentro do seu lar, não tem mais paciência com eles, deixa eles no canto, trata ele com acepção, E a palavra de Deus, ela é tão atual que nós estamos vendo esses dois versículos que eu acabei de ler, elas se enquadram perfeitamente nos dias de hoje, para que nós possamos tratar o homem idoso, a mulher idosa, como a pai e a mãe, ao moço como a irmão e a moça como a irmã, com toda a pureza. Amém? Quero convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias em Salmos de número 98. Salmo de número 98. Quero convidar o nosso irmão presbítero Elano para que esteja alternando comigo esses salmos. Quem encontrar, fique de pé, por favor. Salmos de número 98. Som 2. Salmo de número 98, apenas 9 versículos. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel, e todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpas e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Amém. Vamos repetir o primeiro versículo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Amém. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidar o pastor para que, junto com a igreja, entoemos o hino 19, Rei Sublime. Graça e paz, irmãos.
quero convidar a nossa irmã Maria do Carmo, que nos eleva a Deus em oração, oração de adoração. Queremos nesta noite, ó Deus, agradecer-te, ó Pai, por mais uma oportunidade de poder estar na tua casa, Senhor. Louvamos o teu nome nesta noite, ó Pai, por tua bondade, por tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. E é a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Louvamos o teu nome, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. E graças te damos, ó Pai, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar? Quero convidar os amados irmãos a estarem abrindo suas Bíblias mais uma vez, dessa feita na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6. Acompanhe a leitura do versículo 20 ao 23. Confissão. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 6. Romanos capítulo 6, do versículo 20 ao 23, diz assim a palavra do Senhor: porque quando ereis escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quem puder ficar de joelhos, fique de joelhos, peça perdão. Após alguns instantes, eu quero convidar a nossa irmã Miriam para que fique de pé e nos eleve a Deus em oração, oração de gratidão por alcançarmos o perdão do nosso Deus. Gratidão, Senhor, gratidão, porque só o Senhor poderia fazer isso por nós. Só o Senhor tem o poder de perdoar. Ó Deus, muito obrigada, porque nós como igreja não merecíamos. Nós como humanos, nós não merecíamos porque fomos nascidos em pecados. Em pecado concedeu a nossa mãe, mas é a tua graça, é a tua misericórdia, Pai, que fez com que nós tivéssemos vida e vida em abundância a Ti. Deus, e que vemos em Ti o perdão dos nossos pecados. Muito obrigada, Pai, por pagar um preço tão alto ali na cruz, para que tivéssemos vida em Ti. Obrigada, Espírito Santo, por nos ensinar, por estar conosco, por nos dirigir, não é, através da Tua palavra, como caminhar nesta terra. Obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos como igreja. Eu Te agradeço pelo perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Eu não mereço, mas é a Tua graça e a Tua misericórdia que faz isso comigo. Muito obrigada. Nós Te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Nesse momento quero convidar o presbítero Eliseu para que junto com a igreja entoemos um cântico congregacional. Graça e paz, queridos. Amém. Nós estamos celebrando hoje
um acontecimento, né, sublime, que é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem que mudou a história do mundo e que vive ainda hoje mudando a história daqueles que ele chama. Ele estava sozinho diante de um tribunal, cercado de homens que o condenavam. Ele estava sofrendo, morrendo, sendo acusado sem nada a dizer. A história de um rei que foi desprezado e caluniado sem nada a fazer. Ele era inocente e foi tido como malfeitor. Pilatos olhava para Jesus e não tinha de que o acusar. Ele então lavou as suas mãos. Que crime Jesus cometeu? Nenhum homem podia dizer. Para muitos, foi o crime de amar. Todas as pessoas que chegam perto de Jesus, elas são transformadas, seja de uma forma ou de outra. Os historiadores dizem que Pilatos morreu louco, lavando as mãos. Isso era repetido várias vezes durante a vida do monarca. Jesus Cristo é, foi e sempre será aquele que muda a história. Tem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Tem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Tem mais que os mares, tem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Vamos cantar juntos. Tem mais que as forças, e tudo que se fez. Tem mais que tudo criado. Tu és início, mais
Me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Meus amados irmãos, quero convidar a igreja mais uma vez a abrir suas Bíblias em Ezequiel, para darmos continuidade à nossa leitura. Estamos lendo toda a Bíblia, dessa feita em Ezequiel, no seu capítulo 14. Vamos ler todo o capítulo. O presbítero Elane vai alternar comigo junto com a igreja. Ezequiel, capítulo 14, de 1 ao 23. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro dos seus corações, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de mim. Acaso permitiria que eles me interrogassem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Jerusalém, em Israel, que se alienam de mim e levantam os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta foi enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, quem o enganou. Esse profeta estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contaminem com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo grave transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus.
se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e dizer: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homem e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homem e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que lavarão fora tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz sobre Jerusalém. Sim, de tudo o que fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que eu não fui sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Que Deus assim aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse é o momento dos cânticos e louvores congregacionais. Quero convidar para entoar o primeiro cântico as filhas do rei. Graça e paz, igreja. Amém. A palavra do Senhor aqui no Salmo 51, versículo 11, diz o seguinte: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Que nesta noite nós venhamos agradecer muito mais do que pedir ao Senhor, e que nós venhamos pedir também a presença do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Aqueles que puderem e quiserem se colocar de pé, para juntos louvarmos o nome do Senhor. Clame ao Senhor nessa noite, que nós venhamos nos esvaziar e que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Espírito, enche
possamos estar consagrando todo o nosso ser ao nosso Deus. Nesse momento eu convido o PH, que vem entoar esse segundo cântico, e durante o cântico, quem trouxe seu dízimo e sua oferta esteja depositando. Isso é uma prática comum da nossa igreja, meus amados irmãos. Quem está nos visitando não se constranja com essa prática. Som 2, ok? Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo.
Amém. Só teu nome é santo. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão Luiz Vilela, que ele possa vir aqui à frente e orar pelos dízimos e as ofertas. Nosso irmão diácono Luiz Vilela está para ser consagrado diácono emérito. Se eu não me engano, são 25 anos de serviço, né? 25 anos de trabalho no reino de Deus. Oremos com o irmão diácono Luiz Vilela. No momento quero convidar as crianças. Quero convidar a nossa irmã, a missionária Rafaela, que possa orar pelas crianças e por sua professora hoje, que é a irmã Maiara. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, ó Deus, pela vida dessas crianças, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa trabalhar em seus corações e quando a professora estiver ensinando, Deus, que essa semente venha a ser plantada no mais profundo do seu ser, Deus. A tua palavra diz, Senhor, que ensina a criança no caminho que se deve andar e até ficar velho não se apartará. Então que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que a Maiara possa, Senhor, ensinar eles na tua presença. Deus, em nome de Jesus, que essa semente que vai ser plantada, Pai, venha dar frutos excelentes para a honra e glória do teu nome. Amém. Nesse momento eu quero convidar o nosso irmão Juninho, que ele se coloque de pé e ore, intercedendo pela vida do pastor, sua família e ministério e pelo grupo de louvor. Fique de pé, meu irmão. Vamos orar. Estamos na tua casa, Pai, para glorificar o teu santo nome, Pai. Nesse momento colocamos diante de ti a vida do pastor Alisson, Pai, e da sua família, Pai, bem como o grupo louvor, Pai. Venha abençoando eles, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus amados irmãos, segue o desafio. Tão lembrado em que livro foi pregado, hoje está com 8 dias? Alguém lembra? Primeiro aos Coríntios, no seu capítulo. Isso. Alguém lembra o título da pregação? Vamos lá. As marcas. Isso, muito bem, muito bem. Muito bem, vamos prestar atenção para que nós possamos entender direitinho a pregação e ficar ruminando ela durante a semana todinha, para quando for domingo, se caso perguntasse, não, foi pregado no livro tal, a mensagem foi essa, e tem me edificado, não só quando escutei, mas durante a semana todinha. Nesse momento eu passo a palavra ao pastor, que ele possa nos abençoar com um maná vindo do céu, que Deus já colocou em seu coração. Deus abençoe, meu querido. Graças a paz, irmãos. Irmãos, hoje um desafio para a gente pregar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje o texto é o capítulo 7 de Esdras. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, o versículo de 1 a 10, somente esses versículos. Bênção esse exercício que o presbítero tem instigado a igreja, né, e motivado a igreja a fazer, a relembrar das mensagens, daquela palavra que foi recebida, né, nos momentos, nas semanas passadas. Então, continue fazendo isso, irmão. É um estímulo que o presbítero tem dado. Eu incentivo vocês a trazer um bloquinho, uma caneta, a marcar, né, sua Bíblia, anotar, enfim, tudo que Deus vem falando ao seu coração. O texto diz assim, de Esdras, capítulo 7, o versículo de 1 a 10. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok,
filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiu a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no segundo ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso amado Pai, nós já, ó Deus, vimos até aqui, ó Deus, e vemos, meu Deus, até agora, Senhor, o Senhor, Deus, nos conduzindo. Mas nesse momento tão especial, meu Deus, em que a sua palavra será explicada, eu quero rogar do teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor mais uma vez nos use, meu Deus, para a glória do teu nome. Eu te peço assim, meu Deus, para que no momento em que estivermos lendo, explicando, o seu Espírito Santo aplique ao coração, meu Deus, da sua igreja, nos faça crescer, nos edifique, nos faça, ó Deus, mais parecido com Jesus Cristo. Ó Deus, assim eu te bendigo, nós te adoramos, nós te louvamos por sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, vocês conhecem um pouquinho da história do povo de Deus. Aqui o tempo de Esdras é um tempo de retorno. Eles já passaram pelo período de disciplina da parte de Deus. Na verdade, é um dos exílios aqui. Aqui Esdras, como você está percebendo, Esdras está buscando animar o povo. Esdras está juntando novamente o povo para retornar para a sua terra. Depois de um período de desânimo, um período de muita disciplina da parte do Senhor, em que eles se esqueceram de tudo, veja que mesmo na Babilônia, mesmo na Pérsia lá, Esdras não desapegou da palavra de Deus. Diz o texto que ele era versado, era um escriba, era um professor da lei do Senhor. E enquanto estava lá na Pérsia, no país distante do seu povo, distante do templo do Senhor, ele estava se debruçando sobre a lei. Ele não queria se esquecer da lei. Ele não queria que o seu povo se esquecesse. E veja que esse desejo que foi colocado no seu coração, essa disposição, como você viu aqui no versículo 10, é tão somente uma obra de Deus na vida de Esdras, primeiramente. Deus não quer que a lei dele seja esquecida. Deus não quer que os seus sacerdotes se percam em caminhos no retorno para Jerusalém novamente, porque foi esse o motivo. Esqueceram da lei, pecaram contra o Senhor, se desviaram do caminho que o Senhor estava propondo para eles. Foi por isso que eles foram levados então para esse exílio na Babilônia. O texto lá de Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer que sobre tudo que se deve guardar é o coração, porque é dele de onde procede a fonte, as saídas da vida. E também em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que o coração alegre, o corpo, ou o rosto, melhor dizendo, fica formoso, mas o coração em dores, queridos, o coração ou o espírito se abate. Então perceba, quando Cristo fala também do coração, que é isso que a gente está tratando aqui, vamos tratar nessa noite, lá em Mateus capítulo 6, 21, diz que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E perceba que o coração de Esdras não estava longe do Senhor. O coração de Esdras estava no Senhor, na palavra de Deus, e é isso que Deus está preservando aqui. Foi ele usado por Deus para registrar o Salmo. Foi ele também usado por Deus para escrever o seu livro. Ele que narrou essa trajetória desse povo retornando para a sua terra. E veja que o coração dele está disposto, ele tem muito interesse em que o povo volte para a sua terra. Ele tem muito interesse em que o povo saiba novamente da lei do Senhor. E é Deus quem está conduzindo isso, queridos. Aqui no capítulo 7, no versículo 9, nós vemos que o coração dele, não somente o coração, mas o corpo dele, queridos. E aqui nesse texto, no versículo 6 em diante, nós vemos que ele sai da terra da Pérsia e ele está indo para a Babilônia, caminhando novamente para Jerusalém.
e veja no versículo capítulo 7, 6, 9, 28, 8, 18, 8, 22, 8, 31, mostra a mão do Senhor conduzindo essa caminhada. Mostra o Senhor presente ali com Esdras. Então Esdras não está sozinho, queridos. Esdras não está sozinho. Então o interesse maior em que o povo saiba da lei não é somente de Esdras, mas é primeiramente Deus. Deus não quer que o seu povo se esqueça da lei. Deus não quer que o povo se desapegue da palavra. Então, queridos, por isso que ele coloca disposição no seu povo. Primeiro aqui a gente olha para Esdras como um exemplo aqui desse homem que quer buscar e quer ter um coração disposto. Eu lembro também aqui na caminhada de Esdras, quando ele chega ali em Jerusalém, que vê os destroços, as terras, as casas, os muros destruídos. A primeira reação de Esdras foi se lamentar, queridos. Ele chora, a semelhança de Jesus Cristo quando chega em Jerusalém e vê a sua terra, o seu povo longe dele e não o reconhecendo como Messias. Esdras, quando vê os destroços da sua terra, vê o lugar onde tanto foi abençoado por Deus, Esdras se senta na cidade, na praça, se suja ali de pó, rasga suas vestes, começa a chorar, puxa os seus cabelos da cabeça, porque não está acreditando na situação daquele seu povo. Então, queridos, Deus coloca essa tristeza, Deus coloca também disposição, querido, em nosso coração. E nosso tema não poderia ser outro dessa noite. Quero falar sobre um coração disposto para Deus. Disposição que Deus coloca em nosso coração. Para que Deus coloca disposição em nosso coração? Em primeiro lugar, queridos, Deus coloca disposição em nosso coração para que a gente venha buscar a lei do Senhor. O versículo 10 já temos todas as divisões, mas quero falar uma por uma. Em primeiro lugar, então, perceba que Deus coloca disposição no coração. Esdras, ele não era aquele homem que você diz assim, olha, eu estou fazendo aqui a obra do Senhor, já tenho enxada, já tenho paz, já estou aqui na administração, já estou conduzindo aqui o trabalho de reconstrução da cidade. Você não vê só um homem envolvido no serviço, você não vê isso, mas você vê um homem, querido, que tanto está envolvido no trabalho, mas tanto também, queridos, quanto também, ele tem a lei do Senhor diante dos seus olhos. Veja que ele busca na palavra do Senhor. É aquele homem que dedica-se à palavra de Deus, de forma que essa lei é que vai orientar toda a reconstrução de Jerusalém. É aquilo que Deus diz ali no Salmo capítulo 1, no primeiro Salmo, no verso 2, ele diz assim, eu tenho prazer na lei do Senhor, e é nela que eu medito, de dia e de noite. Ele sabia, querido, que o segredo da reconstrução estava tão somente na lei do Senhor. Aquilo que Deus disse também para Josué no capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Lembro de dois homens na história, como Lutero e John Wesley. Lutero e John Wesley, queridos, quando sabiam que tinham muitos a fazer durante o dia, eles acordavam mais cedo, faziam seu devocional, suas orações e rogavam direção a Deus para todo o seu dia, queridos. Percebam, irmãos, que a palavra de Deus ela vai ser não somente para Esdras, mas deve ser, querido, foi assim para os homens no passado, mas deve ser o nosso alimento diário para a nossa alma. É para muitos um fardo pesado, é uma luta diária abrir a palavra de Deus para ler, mas para esses homens, e assim o é, queridos, como conselho de Deus para nós, porque Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como ele diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, citando também Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nosso Deus disse para o seu povo, por meio de Moisés, ele te humilhou, ele te deixou com fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Isso implica, meu querido irmão, que a busca da palavra de Deus não deve ser uma opção, mas é uma necessidade nossa. É uma necessidade. Porque, claro, assim como o corpo precisa do pão, do alimento, da refeição, tanto mais, queridos, nosso espírito, nossa alma precisa da palavra de Deus. Nós precisamos da orientação da palavra de Deus. E assim eu aplico esse ponto, queridos, dizendo assim que nós precisamos ter fome de Deus.
ter fome da palavra de Deus. Precisamos buscar na palavra de Deus e agradecer pela palavra de Deus que Ele preservou durante esses anos, esses séculos, até chegasse em nossas mãos. E tantos são os crentes, queridos, que são desnutridos, raquíticos, por falta da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Hoje, queridos, estamos passando e vivenciando, queridos, essa geração que tem desprezado a palavra de Deus. E Paulo escreveu assim para Timóteo, no capítulo 4, sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: ele já estava profetizando que chegaria esses tempos, e chegou para nós, que dizem que haverá tempo que o povo de Deus e as nações ímpias não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos. E infelizmente, queridos, isso tem acontecido em nossa geração. Pessoas que têm tempo para tudo, buscam seus smartphones para tudo, mas quando o desafio é ler um versículo, um capítulo da Bíblia, em 10, 5 minutos, 15, passar uma hora lendo a Bíblia, as pessoas dizem: eu não tenho tempo. John Stott, ou foi John Piper, meu Deus, disse certa vez que as redes sociais e nosso tempo são, acho que vão se levantar naquele dia e vão dizer: olha, não diga que você não teve tempo para Deus. Não diga que você não teve tempo para Deus. Ela vai condenar muita gente. As redes sociais, eu quero parafrasear as palavras desse homem de Deus, se levantarão naquele dia e vão ser essa resposta do mundo. Você não pode dizer que não tinha tempo para Deus. Aquilo que Amós, o profeta de Deus, vai dizer assim no capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias em que Deus, o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, não sede de água, mas de se ouvir a palavra de Deus. De se ouvir a palavra de Deus. Nós estamos meditando então nessa noite sobre o tema disposição, um coração disposto para Deus. Então, para que ter disposição? Por que ter disposição, queridos, no coração? Mas em primeiro lugar, vimos que nós devemos ter disposição para buscar e ter prazer na lei do Senhor, mas em segundo lugar, para cumprir a lei do Senhor. Veja a palavra de Deus no versículo 10 também vai dizer assim: Esdras tinham disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Veja, queridos, não adianta, queridos, eu quero dizer isso com muito cuidado, não adianta somente o conhecimento, inchar a cabeça de tanto conhecimento, se você não desemboca esse conhecimento em prática. Não adianta. E muitos são aqueles crentes que dizem assim: olha, eu já sei o suficiente, eu não preciso praticar mais nada, não preciso alcançar mais ninguém, não preciso fazer mais nada, eu já tenho o suficiente. Mas Tiago nos adverte, o pastor Tiago, quero tratá-lo como pastor, porque é isso que a carta dele, ele se apresenta como um pastor. E ele diz assim, no capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, o presbítero Jean Duís sempre repete esse versículo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E há um adágio, um provérbio chinês que diz que eu ouço, esqueço, eu vejo, eu lembro, mas o que eu faço eu entendo. E aqui, queridos, Esdras tinha disposto o coração não somente para se debruçar na lei do Senhor, para conhecer, mas eu já disse no início que ele estava tanto envolvido na obra de reconstrução, quanto dedicando-se a conhecer mais o Senhor, prosseguindo, ensinando. Olha, vamos parar aqui um pouquinho a obra, vamos fazer nossa devocional, nossas orações, é hora agora de buscar a Deus. Quem conduzia isso era Esdras. E observe, queridos, é aquilo que Jesus vai dizer no seu Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 24 a 27, quando ele diz assim, que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa. Onde? Sobre a rocha. E veio a chuva, as dificuldades da vida, as provações da vida, deram com força sobre aquela casa, com ímpeto, e ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, as dificuldades, as provações sopraram contra aquela casa, contra aquele homem, e ruiu, desabou,
sendo grande a sua ruína. Irmãos, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Obedecer é mais que o importante, é aquilo que diz o cântico, e nós precisamos praticar a palavra de Deus. Já estava dispondo esse seu coração aqui a buscar a lei do Senhor, mas também para cumprir, a praticar a palavra de Deus como sendo um estilo de vida. E, queridos, independentemente do que pode acontecer na sua vida, o que vem acontecer com a sua vida ou com a nossa vida, nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Às vezes não entendemos, melhor dizendo, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, mas Ele quer que a gente cumpra a ordem de Deus. É aquilo que, como Pedro estava ali, depois de uma noite de pescaria, ele não entendeu porque que Deus disse, vamos voltar, vamos lançar as redes novamente. Mas Pedro disse em Lucas capítulo 5, versículo 5, sobre as tuas palavras, Senhor, eu lançarei as minhas redes. Josué também não entendeu, queridos, quando Deus mandou que o seu povo cercasse ali Jericó e começasse a marchar sobre aquela cidade, mas aquela cidade, então, aquele povo de Deus entendeu que somente rodeando as ordens de Deus, segundo a palavra de Deus, ruiu aquela cidade. Também Naamã não entendeu a palavra de Deus por meio do profeta, quando ele disse, olha, mergulha, se banha 7 vezes naquele rio Jordão. O cego também diante de Jesus, queridos, não entendeu porque que Cristo mandou se lavar ali no tanque de Siloé, mas depois ele compreendeu. Os copeiros também, queridos, não entenderam porque que tinha que encher novamente aquelas talhas, aqueles vasos com água novamente, mas todos obedeceram. Não precisa entender, queridos. Então somente cumprir, então somente obedecer. E quando se cumpre, quando se realiza, depois que se realiza, é que você vai entender o porquê que Deus te mandou fazer aquilo. Irmãos, o que nós precisamos é entender que nós não somos somente ouvintes da palavra de Deus. Nós precisamos também entender que nós somos praticantes da palavra. E nós vemos pessoas que dizem sobre, olha, alguém não se converteu ainda, mas ela sabe. Fulano de tal ainda não se converteu, mas ela sabe. Mas, queridos, você aprendeu aqui que não só basta conhecer. É preciso mais um passo. É preciso cumprir a vontade de Deus. E muitas vezes nós sofremos por tempo até cumprir aquilo que Deus nos ordenou. Até cumprir aquilo que Deus nos mandou. Nós, quando cumprimos a palavra de Deus, tudo que está escrito, queridos, nós vamos ser bem-aventurados. Nós vamos ser abençoados. E quando exercitamos, praticamos aquilo que muitas vezes nós pregamos, queridos irmãos, é o obedecer de Deus. Como é que Deus não vai então abençoar o seu povo? Não como obrigação, mas porque Ele prometeu, se cumprides, se converterdes, se orar e me buscar, enfim, queridos, essas condicionais que existem na palavra de Deus, é Deus exigindo, esperando que a gente obedeça a sua voz, a sua palavra. Estamos meditando sobre o tema, como ter um coração disposto para Deus. Ou para que ter um coração disposto para Deus? Vimos que precisamos ter um coração disposto para Deus, para buscar a lei do Senhor. Segundo, para cumprir a lei do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, preciso ter disposição no meu coração também, queridos, para ensinar aquilo que já vem então sendo ruminado, né? Desde da busca na lei, do cumprimento na lei, mas agora eu quero fazer discípulos para o Senhor. Eu quero cumprir ensinando também. Queridos, observe que o texto vai dizer que já ensinava em Israel os estatutos e os seus juízos. Queridos, além de buscar a palavra de Deus, então, nos diz que era um exímio professor, um mestre por excelência. Ele parava a obra, como eu disse para vocês, e quando era hora de ensinar, quando era hora de ler a lei do Senhor, ele parava as escrituras, ele parava a construção. Vamos parar, vamos ouvir a lei. E quantas, às vezes aqui, você pode ouvir aqui, tanto no livro de Esdras, quanto no livro de Neemias, são os dois contemporâneos. Os dois, então, são esses homens de Deus responsáveis por essa reconstrução de Jerusalém novamente. E Esdras parava, Esdras ia para a praça pública, ler as escrituras, mencionar a lei para o seu povo, explicar a lei do Senhor e assim aplicar a lei do Senhor ao coração desse povo. É urgente, queridos, esse retorno desse povo.
Deus esperava que esse povo não se desviasse novamente, por isso que ele levanta esse homem de Deus com a lei de Deus para explicar a lei de Deus para esse seu povo. É uma ordem também para a gente. Quando o Senhor Jesus Cristo, antes de subir, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E foi esse pedido que Jesus deu. Pedido? Não, engana quem pensa que é um pedido. Foi uma ordem. A grande comissão é ordem, queridos. E quando não falamos da palavra de Deus para as pessoas, estamos descumprindo o que Jesus nos ordenou. É tempo de pregar, queridos. É tempo de fazer discípulos. É tempo de relembrar essas pessoas o que elas estão esquecendo, o que esse mundo está tentando apagar de nossa mente, que é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Observe, queridos, e dela também Paulo não se esqueceu. Na sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo diz a Timóteo: prega, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo ainda diz para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, queridos, não podemos perder as oportunidades de pregar a palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta. É uma questão de lógica. Como é que ela é um alimento para mim, eu não posso compartilhar com outra pessoa que está faminta, sedenta, carente de um alimento espiritual? Por que não compartilhar? Por que ser egoísta, querido? Por que eu não compartilho esse alimento com outras pessoas? Porque eu tenho medo de falar do Evangelho? Porque eu tenho vergonha de falar do Evangelho? Paulo certa vez disse assim aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15 e 16: pois quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho também a vocês aí em Roma, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos irmãos, tem muita gente, queridos, que não sabe disso, mas você hoje sabe. Antes você não sabia, mas agora sabe. Queridos, e se você sabe, queridos, você hoje já passa a ser, como Paulo está dizendo aqui, um devedor do Evangelho. E tantas são as pessoas que não sabem desses mandamentos, tantas são as pessoas que não sabem que precisam ser alguém obediente, um discípulo do Senhor, um seguidor do Senhor Jesus Cristo, e crer nele. Como Paulo vai dizer, queridos, também aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13 ao 17, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, mas nem todos que obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz assim: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Encerrando, queridos, é por isso, queridos, meus amados irmãos, que nós devemos ensinar a palavra de Deus. Onde você estiver, conte o que Deus te ensinou. Conte um pouquinho da sua vida, o que Deus fez na sua vida. Conte um pouquinho da pregação do que você entendeu nessa noite. Aquilo que o presbítero tem tanto estimulado vocês. Anotem, para que vocês tenham anotações, para que outras pessoas, quando perguntarem a vocês de pronto já sacarem então as suas anotações, os versículos, a palavra de Deus que te alimentou nesse dia. Conte um pouco da história da Bíblia, dos personagens. Ensine a palavra de Deus. O coração de Esdras era disposto, queridos. Ele tinha disposição, mas você entendeu no início, quem colocou essa disposição foi Deus. É o Espírito Santo que estava na vida dele.
conduzindo, alimentando diariamente e o conduzindo ali também no ensino, na prática e no ensino das Escrituras. Através de Esdras, queridos, olha o que é que Deus fez. O texto vai nos dizer que o coração do rei, um homem ímpio, foi alcançado pela vida de Esdras, pelo testemunho de Esdras. O rei Artaxerxes deu carta, autorização: olha, Esdras, o que você precisar em Jerusalém, pode vir buscar, eu autorizo a reconstrução de Jerusalém. Então, queridos, se assim foi na vida de Esdras, com o seu testemunho, com sua palavra, com a sua vida, com a sua disposição, alcançando os ímpios, não tenha dúvida que será também na sua vida, na minha vida e na sua vida. Tantas são as pessoas que podem ser e vão ser alcançadas com o Evangelho do Senhor, porque foi isso que ele prometeu. É o Evangelho, é com o Evangelho que Deus vai alcançar os seus eleitos, os seus filhos. Como crentes, nós precisamos retornar com urgência à palavra de Deus e priorizá-la em nossa vida, na igreja, em nosso dia a dia. Alguns crentes não querem aprender mais a Bíblia porque, como eu disse, já tem o suficiente. Eles julgam que já sabem o suficiente. Outros sabem e não têm como compromisso, querido, o testemunho de vida para cumprir o que a Bíblia diz. Também falta a essas pessoas o exemplo do ensino, o testemunho de vida. Eles são aqueles: olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Também falta a essas pessoas, queridos, para ensinar a palavra de Deus. Quando temos um coração disposto, nós somos capazes de contagiar as mesmas pessoas, as outras pessoas, com essa alegria, essa disposição, tanto de aprender a palavra, para cumprir a palavra, para ensinar a palavra. Então, queridos, que Deus nos ajude. Que Deus encha você com a palavra dele e que possamos guardá-la em nosso coração e durante o dia, queridos, expressá-la, anunciá-la, vivê-la para a glória do Senhor. Amém? Vamos então, queridos, nos preparar para a ceia do Senhor. Eu quero convidar os presbíteros aqui à frente. Eu quero convidar você antes a fechar os seus olhos e a buscar o Senhor em sua oração, para que você possa se preparar para participar da mesa do Senhor. Feche os teus olhos, faz sua oração silenciosa e busque o Senhor nesse momento. Ó Deus, tenha misericórdia de nós nesse momento, Senhor. Nós somos pecadores, reconhecemos isso. Tantas são as nossas falhas, meu Deus. Mas, ó Deus, eu creio que a Tua palavra é poderosa, meu Deus, para nos anunciar, como vem fazendo, meu Deus, a postura que devemos ter depois de ouvirmos os mandamentos do Senhor. Rogamos perdão nesse momento. Cremos que Jesus é poderoso para nos purificar e nos perdoar, para nos habilitar agora, Senhor, a tomar lugar na mesa do Senhor. Faz isso, meu Deus, para a glória do Teu nome, que eu te peço, ó Deus, e para a bênção também da Tua igreja, meu Deus. Eu assim te bendigo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Quero convidar o presbítero Cláudio, que possa compor também a mesa com os presbíteros. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26 somente, queridos. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Queridos, esse é um momento para a gente de crescimento também, um momento
resgatar em nossa mente o significado do sacrifício de Cristo por meio desses elementos. O pão, como ele diz, o cálice, ou o suco de vinho, ou o suco de uva, perdão, ou vinho, eles são elementos que são utilizados, então, nesse sacramento. Com significados, como diz o apóstolo Paulo aqui, o pão, quando na última ceia o Senhor chamou os seus discípulos, e o pão, então, vem a simbolizar. Ele não vai ser transformado, não vai ser mágica aqui, não vai ser um pedaço da carne de Cristo que você vai comer, mas ele diz, é um símbolo do corpo de Cristo. Daquilo que aconteceu naquela cruz, naquelas últimas 7 horas, quando ele, no trajeto até a cruz, o que ele sofreu, e até na cruz o que ele sofreu. Então, foi o corpo dele quem estava sofrendo em nosso lugar. O cálice, ou suco, a cor já nos remete ao sangue, justamente, é o sangue de Cristo, foi o sangue de Cristo. Não vai ser transformado, não vai haver mágica aqui, mas é um símbolo do sangue dele, porque a Bíblia nos ensina que se não houvesse derramamento, se não houvesse uma entrega de uma vida pura, santa, justa, não valeria. Deus não aceitaria aquele sacrifício. Então, tantos foram os sacrifícios no passado para trazer purificação, mas nenhum deles suficiente. Mas sim o do Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Sim o do Filho de Deus foi eficiente e suficiente para que hoje estivéssemos purificados, santificados, justificados. Então, queridos, quando tiver com os elementos em mãos, lembre disso. O corpo, como ele vai dizer aqui, este pão, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, também o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. É nele, por ele que nós vivemos e para ele que nós vivemos. Então, queridos, quem vai participar, por favor, fique de pé para que os presbíteros possam te identificar. Essa mesa aqui, ou os elementos estão sobre a mesa, apesar de estar aqui, mas a mesa é um símbolo da mesa do Senhor. Então, se você é membro de outra igreja, está em plena comunhão com o Senhor, com a igreja que você faz parte, então você também é convidado a participar desse momento. Então, nós vamos orar e que você, ao receber, espere para que a gente possa todos comer ao mesmo tempo e também beber, participando todos de uma só vez. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor prepare agora o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa trazer à memória, Senhor, o sacrifício de Cristo, a obra de resgate, de salvação, de santificação, de justificação. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu Filho. Obrigado, Senhor. Assim eu te oro, em nome de Jesus.
Algum irmão ficou sem receber algum alimento aqui no templo? Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A palavra de Deus nos diz, na noite que o Senhor ia ser traído, ele tomou o pão, ele deu graças ao Senhor, partiu, deu aos seus discípulos e disse: "Este é meu corpo que é dado por vocês." De semelhante modo, também, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim." Vamos orar nesse momento, agora, consagrando os elementos, para que nos sirva agora como um alimento também espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, meu Deus, por esses dois elementos, meu Deus, simples para a gente, meu Deus, mas com significados maravilhosos, meu Deus, remetendo-nos, ó Deus, àquilo que o Senhor fez naquela cruz em Cristo Jesus por nós, a obra perfeita, suficiente, meu Deus, e eficiente. Obrigado, meu Deus, que agora nesse momento a gente possa não somente lembrar, voltar nossa mente para o passado, mas também anunciar o futuro, o que vai acontecer, meu Deus, é que o Senhor está voltando. Muito obrigado, meu Deus, que a nossa esperança, a nossa fé cresça, que o nosso amor pelo Senhor também cresça, meu Deus, e que assim, ó Deus, também possa despertar mais pessoas para te servir, para te seguir. Assim, ó Deus, eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem comer, podem beber, lembrando do significado deles. Obrigado, Senhor Jesus. Nós só podemos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, por esse tão grande amor, meu Deus, que o Senhor manifestou no seu Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor, Deus, ter cumprido a lei por mim, que eu não poderia, por nós, mesmo que juntos nós estivéssemos, ó Deus, mas seria pouca força, o interesse, a disposição para te buscar, para te seguir. Se de nós, ó Deus, fosse depender, não teríamos. Mas foi preciso o teu Filho vir para nos ensinar o que é amar, para nos ensinar o que é obedecer, para nos ensinar o que é se entregar, para nos ensinar o que é viver olhando para o Pai e para a obra do Senhor, porque Ele tudo cumpriu, nada deixou de ser cumprido. Obrigado, Senhor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja a honra, a glória e o louvor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor, meus irmãos. Meus irmãos. Essa semana, na verdade, na semana passada, nós recebemos de volta, né, nossa irmãzinha, o casal Felipe, Rayane,
e Chloe Talita, é isso? Né? Chloe Talita. E já nos deu, então, esse privilégio, né? Nos convidou para ministrar, então, o batismo sobre a pequena Talita. Então, queridos, eu queria convidar os pais, por favor, aqui à frente, para que a gente possa, então, administrar, então, o sacramento do batismo sobre a pequena Chloe. São dois nomes, eu posso optar, o Chloe ou Talita, né? Então, queridos, eu pergunto a vocês, primeiramente, se é desejo de vocês, né, de coração. Por favor, Felipe, pode subir. É desejo de vocês, de todo o coração, apresentar, então, Talita Chloe para o batismo. Sim? Então, lembrando, queridos, o que diz a palavra de Deus, o batismo é como se fosse aquele selo, é um símbolo como a ceia do Senhor, mas é um símbolo que é presente agora em Jesus Cristo, dessa nova dispensação, né? É aquilo que Cristo fez através da sua obra, quando Ele nos asperge a sua água, quando a água é aspergida sobre a pessoa, é aquele símbolo, né, daquela operação do Espírito Santo na vida do crente, quando Ele perdoa nossos pecados, nos resgata da nossa vida errada, quando Ele é um símbolo também do sangue de Jesus Cristo, da nossa regeneração, da nossa adoção, da nossa participação na obra de Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. É por meio do sacramento também do batismo, queridos, que somos solenemente admitidos como membros de uma igreja e participamos, né, ativamente de uma igreja. Quando a gente faz isso, né, professando nossa fé ou sendo inserido dentro da igreja, é como que a gente está prometendo, olha, Deus é o meu único Deus e eu sou parte desse povo. Então, queridos, nós vemos essa bênção de Deus não somente sendo atingidas aos adultos, como você pode olhar no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 17, 7, quando Deus promete ser o Deus também de nossa posteridade, dos filhos. Eles são também bênção para a gente, eles também são inseridos dentro dessa obra de resgate, né? E assim os filhos dos crentes, então, não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo, como aquela descendência no passado que tinha direito à circuncisão. Então, como diz as Escrituras, são designados também como membros da igreja e nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino dos céus. E agora, então, que Deus vos concede o grande privilégio, né, de dedicar a sua filhinha, a filhinha de vocês. Eu exorto vocês a que possam declarar a fé de vocês. A fé de vocês. Ela não pode fazer isso, mas vocês vão fazer, declarando a fé de vocês, solenemente, os deveres que vocês tendes agora para com Deus e para com essa igreja, em referência a essa criança. Respondam, por favor, sinceramente. Primeira pergunta, então, vocês creem em Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor, como Filho de Deus, veja, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Vocês creem no Espírito Santo e em uma igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês creem? Vocês prometem agora que o Senhor Jesus Cristo, se Ele for servido em conservar a vida de Chloe Talita até a idade da razão, vocês, a vez de instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como vem sendo ensinada na palavra de Deus, vocês prometem ainda ensinar Chloe Talita a ler, para que ela venha ler por si mesma as Escrituras Sagradas, orar por ela, com ela, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade, de religião, esforçando vocês mesmos por todos os meios designados por Deus para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Vocês prometem? Vocês prometem ainda ler a Bíblia e trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-la
desde a mais tenra idade. Isso eu posso até testemunhar. E eu até brinquei com a Rayana essa semana e disse, mas Rayana, tu já vai comprar livro para ela? Eu disse, eu vou ler para ela. Essa promessa aqui, eu tenho certeza que ela vai fazer. Vocês prometem ler a Bíblia com ela, trazer ela para a igreja, ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Amém. Vamos orar nesse momento, queridos. Eu quero convidar vocês a ficar de pé e nós vamos orar pela vida de Chloe, da família. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e te bendizemos pela promessa que o Senhor faz de ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a tua promessa em referência a esta criança, a Chloe Thalita, que aqui te é apresentada. Nós te dedicamos e oferecemos. Pedimos-te que a receba debaixo da tua proteção e que seja o seu Deus e o seu Salvador. Regenera e santifica pelo teu Espírito Santo e faz que, quando ela chegar ao uso da razão, te reconheça e adore o teu nome e que o Senhor seja o seu único e o verdadeiro Deus, o Salvador da sua vida, e que ela glorifique o teu nome todos os dias da sua vida. Incorpora nela, Senhor, a comunhão em nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha ela participação também nos benefícios da morte, da ressurreição e da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Serve-te dar à tua serva também, queridos, a bênção para que ela possa ter também a companhia de boas pessoas que testemunhem do nome, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço, por amor de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Quero convidar o presbítero, por favor, presbítero, você pode pegar água. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Eu quero convidar o nosso irmão Armando para orar. E assim a gente encerra esse momento. Em seguida, empretarei a bênção sobre a igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre nós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
irmãos podem sentar, por favor. Nós queremos, nesse momento, então, agradecer aos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Deixa eu ver desse lado se tem alguém. Não. Desse lado, então, tem a prima, nosso irmão Felipe. Você é o esposo dela? Deus abençoe vocês. Mais alguém está nos visitando? Somente os dois. A igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa irmã Ruth também está nos visitando. A mãe do seminarista Jonatas está aqui conosco também. Deus abençoe também, minha irmã. Seja bem-vinda também. Isso hoje, então, nesse momento quero passar a palavra à nossa irmã Lediane, para que ela possa fazer uso. Graças e paz, igreja. Amém. Hoje é o dia do presbítero. Eu quero deixar um versículo para eles. Quero chamar eles aqui à frente. Todos os presbíteros da igreja. O versículo está em 1 Pedro, versículo 1 e 2. Rogo, pois, os presbíteros, que há entre vós, eu presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos presbíteros. Ser presbítero é um privilégio, é um chamado exclusivo, é um dom concedido. Ser presbítero é ser sacrilégio, é serviço consagrado, às vezes avitado. Ser presbítero é pastorear, orar, acompanhar e cuidar. Ser presbítero é vigiar, zelar e aconselhar, o fiscalizar. Ser presbítero é ver-se o menor e o que convém, o que de pé o mantém. Ser presbítero é falar do maior, daquele que excede o que não se mede. Ser presbítero é liderar, responsabilidade e exemplo. Ser presbítero é colaborar, tanta agilidade e prontidão. Ser presbítero é atacar o lobo voraz, a falácia mordaz. Ser presbítero é amar o Deus sublime, o próximo como a mim. Ser presbítero é difícil, é o pecador que deve tratar o pecado. Ser presbítero é vitalício, é estar pronto e sempre buscar se capacitar. Ser presbítero é aspirar àquele excelente na vida. Ser presbítero é inspirar e proferir as virtudes da vida. Ser presbítero é ser humano, pode errar, pecar, se enganar. Ser presbítero é evitar o engano, a ilusão, as armadilhas. Ser presbítero é emoção, ser presbítero é ser o ancião. Ser presbítero é vocação, ser presbítero de coração. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E a SAF sempre coloca vocês nas orações, que vocês possam ter a certeza que vocês estão aqui porque o Senhor que escolheu primeiramente, né? E que o Senhor possa estar capacitando a cada dia mais e mais. Não é fácil, né, trabalhar para o Senhor, mas que vocês possam ter a certeza que o Senhor sempre está do lado de cada um de vocês, sustentando, não importa as circunstâncias. Amém? Eu peço à irmã Sofia. Ela tá? Não. Irmã Daiane, pode fazer uma oração por eles? Senhor, por esse privilégio, Senhor, de termos esses homens de Deus, Senhor,
guiados por Ti, para nos ajudar na caminhada. Abençoa, Senhor, e ajuda o Senhor a seguir também o Teu caminho, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus, amém. A Saf vai entregar um pequeno mimo. A irmã Angela vai entregar. Tirar uma foto. Que o Senhor nos abençoe. Vamos para encerrar nossos horários de culto. Então, terça-feira, deixa eu ver aqui, nós teremos a SAF, não é isso? A SAF na condução do momento de oração. Quinta-feira, doutrina, às 7 horas da noite também. No domingo, escola dominical, às 9h30. E à noite, novamente, às 18 horas, ouvimos a palavra de Deus. Eita, verdade, gente. Domingo que vem não temos escola dominical. Nós teremos nosso café da manhã. Então, convidamos os pais, as famílias, para estar aqui conosco em nosso café da manhã. Então, venham, irmãos, participem. 8 horas, isso. 7h30, gente, 7h30. 7h30, todo mundo aqui, para a gente chegar cedinho e a gente começar cedinho. Café cedo. Lá em casa é 5 horas. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Esqueci até do hino, presbítero. 164. Foi Chloe, Thalita, que me fez esquecer do hino. Vamos louvar. Com esse hino, então, a gente encerra. Vou até a porta e conduzo os irmãos para o cafezinho, tá bom? Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus dos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Esperança do bom vir, leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, onde sempre, onde for, nome bom, doce a fé. A esperança do porvir, nome bom, doce a fé. A esperança do porvir, este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança